A paz do Senhor Jesus para todos. Prazer, eu sou Ivanilton Rodrigues, do canal Bênção de Deus. Nesse momento eu quero pedir para você se inscrever no canal. Nosso intuito não é ganhar nem lucrar com o canal, mas que esse canal venha crescer mais e mais, e que o Evangelho venha ser reconhecido através desse canal, amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Prazer, meu nome é Marcos Torres, estou aqui na caminhada da fé com o irmão Ivanilton. Então, irmãos, ajude esta obra a crescer para que muitos conheçam o Senhor Jesus, amém? Hoje, irmãos, decidimos contar uma história muito amada, muito conhecida por alguns, nem todos conhecem o que aconteceu antes da criação do mundo, antes disso, o que ocorreu. Então eu pergunto para você, você quer conhecer Jesus? Eu quero conhecer. Eu quero conhecer Jesus, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Amém, irmãos? E nesse vídeo iremos falar sobre o início de tudo. Não é sobre o início da criação do homem, mas é antes disso, o que houve antes disso tudo, da criação do mundo. Iremos falar sobre isso, iremos relatar o que aconteceu, não é, profeta Marcos? É verdade, irmão. Irmãos, a gente hoje vamos contar a história que envolveu cada pessoa do mundo, desde uma pequena criança até um idoso. Essa história você vai saber como Satanás se tornou o inimigo de Deus e como era Satanás. Então, acompanhe essa história, irmãos. Entender, irmãos, para você conhecer a Cristo, precisamos entender por qual motivo aconteceu essa rebelião, quem era Satanás, por que hoje existe o mal e o bem, por que existe a morte e a vida. Entenda isso, irmãos. Neste exato momento iremos contar como era e quando iniciou a primeira guerra do universo, uma das guerras mais importantes da história humana. E como essa guerra se iniciou? Se iniciou na capital do universo, acima das estrelas, no céu. Irmãos, o céu, esta capital é a morada de Deus, onde neste lugar maravilhoso, conhecido por ter ruas de ouro, contém o trono de Deus, onde tem vários seres angelicais que vivem felizes fazendo a vontade de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, e eles percebem que a felicidade deles está em servir a Deus. Irmãos, e o céu é um lugar esplêndido, que é governado pelo Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Então, como falamos no nosso primeiro vídeo, essa imagem representa apenas aqueles três, o leão, o cordeiro e a pomba, representam apenas um Deus. Eles três juntos formam apenas um, forte e firme. A Bíblia relata que havia um lugar muito belo, a capital do universo chamado céu, lotada de seres angelicais que amavam fazer a vontade do Criador, e eles percebiam que sua felicidade era servir ao Criador. Mas porém, Deus precisava de alguém governando os anjos. Sendo assim, Deus criou um dos seus mais belos anjos de todos. Seu nome era Lúcifer. E seu nome era Lúcifer, que significa portador da luz. Um anjo muito querido por Deus, muito amado. E Deus lhe concedeu a autoridade de governar todos os outros anjos. E após Deus criar esse anjo muito belo, Deus percebeu que aquele anjo trazeria muita contenda e era um anjo que a rebeldia tomou conta. E a partir desse momento que a rebeldia foi tomando conta dele, ele começou a criar orgulho e queria tomar o lugar de Deus. Apesar de Lúcifer ter o amor de Deus e o carinho dos anjos, o orgulho foi tomando conta do seu coração. E a partir desse momento ele começou a passar a ter inveja da glória de Deus, porque ele começou a ter inveja que os anjos adoravam a Deus. E ele queria que os anjos passassem a adorar a ele, então ele tentou tomar o lugar de Deus. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura,
sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pifarros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 e 14. Perfeito eras nos teus caminhos, desde os dias em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Irmãos, talvez vocês devem estar se perguntando: Deus criou um anjo defeituoso? Não, de maneira nenhuma. Apenas Satanás escolheu usar o livre-arbítrio de maneira errada. A palavra diz que o Senhor Jesus ainda tentou alertar Satanás. Jesus, vendo o pensamento de Satanás, o diabo achava que Cristo não sabia de nada, não sabia os planos deles. Mas Jesus ainda tentou alertar Satanás e pedir com que ele parasse e lhe largasse o orgulho de vez. Mas porém o orgulho dominou o coração de Lúcifer e ele não ouviu a palavra de Jesus. Lúcifer achava que Deus não sabia dos seus planos. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Irmãos, o Senhor Deus sabia os planos de Satanás, mas porém Deus deixou tudo acontecer conforme o que seria. Condenou o anjo do mal. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e eu exaltarei o meu trono. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Irmãos, Lúcifer sabia que ele sozinho não conseguiria tomar o trono de Deus. Ele precisaria de apoio. Então ele passou a enganar os outros anjos para se unir a ele e tomar o trono de Deus. Irmãos, talvez vocês estejam se perguntando como tantos anjos inteligentes e bons poderiam cair na armadilha desse tentador. A verdade é que devemos lembrar que nenhum anjo jamais ouviu uma mentira e eles não perceberam a obsessão de Lúcifer. Por esse motivo caíram. Então, Lúcifer enganou a terça parte dos anjos e foram à sala do trono para tomar o trono de Deus. Muitos acreditam que Lúcifer dizia algumas coisas como, por exemplo, que Deus abusava do seu poder, que queria tornar os anjos seus servos para a eternidade, e o propósito dele era levar muitos anjos para cair em pecado com ele e assim tomar o trono de Deus, como está escrito em Isaías que ele queria tomar o lugar de Deus. O orgulho e a inveja levaram Lúcifer a se tornar o maior inimigo de Deus. A queda de Lúcifer e a guerra no céu. A batalha dos anjos. Se direcionando até o trono de Deus, Lúcifer agora estava tentando tomar o seu lugar. Uma das perguntas que vocês devem se perguntar é: como Deus enfrentaria milhares de anjos rebeldes? E como é que ele iria se libertar deles? Ele poderia destruir Satanás, mas isso aumentaria as dúvidas e suspeitas dos anjos rebeldes. Então o passo seguinte era que foi necessário travar-se uma guerra no céu, pois Lúcifer e seus anjos rebeldes não estavam dispostos a sair pacificamente. Então houve uma das guerras mais terríveis em todo o universo. Deus concedeu poder a um anjo chamado Miguel, que era um grande amigo de Lúcifer, que antes dele ser um arcanjo muito poderoso, ele era normal, só que era um grande amigo de Lúcifer. E Deus lhe concedeu poder para ele e os outros anjos batalhar contra Lúcifer e seus aliados. Irmãos, Deus ficou triste ao ver Lúcifer, que era um anjo muito querido. A Bíblia não declara exatamente quais foram os tipos de armas que eles usaram para batalhar, e nem como foi o tipo de guerra, mas foi terrível. Ela declara: durante a guerra o Senhor Deus chega ao seu limite
e decide tomar uma decisão de vez de expulsar Satanás e os anjos rebeldes do céu. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamada o Diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, irmãos, após essa batalha, o Senhor Deus decidiu lançar o diabo e os outros anjos para a terra. Irmãos, talvez vocês estejam se perguntando, mas como assim? A terra ainda não era criada? Essa era a questão. O Senhor lançou eles fora do céu, mas porém o destino deles seria na terra, pois lá seria a morada deles, no inferno. Mas nunca foi o plano de Deus o diabo dominar a terra. E a partir desse momento, Deus já sabia, preveu que o pecado tomaria conta do mundo. Enquanto o nosso Deus estava criando a terra maravilhosamente, o destino de Satanás era descer para lá, para atormentar os novos seres criados por Deus, os seres humanos. Irmãos, esse daí foi o vídeo, foi a primeira parte. A segunda parte iremos terminar. Que todos venham ficar na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, não esqueça de se inscrever para que o canal venha crescer, que a palavra de Deus venha ser pregada. Amém? Irmãos, que todos fiquem na paz do Senhor Jesus. Ajude-nos a crescer esta obra maravilhosa para o trabalho do Senhor Jesus. Amém? E não esqueça que iremos de mandar a segunda parte desta maravilhosa história. Amém? Irmãos, ore por nós, que nós estaremos orando por vocês. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.